É isso aí, pessoal. Boa noite, né, Abel? Mais uma noite. Mais uma noite com vocês aqui, graças a vocês que a gente continua com o podcast de saúde e bem-estar, o Pod Plus. Né, Abel? A gente tá. Motivo de muita satisfação. Eu te falei que a gente tá assim, eu tô entre aspas, né? O YouTube começou a fomentar nós, depois deu uma parada e eu mandei um e-mail, né? Eu ia falar uma carta, é bom, né? Um e-mail pro YouTube e ele responde que, na realidade, ele não esqueceu de nós, que a gente ainda é o primeiro podcast de saúde e bem-estar do Brasil. A gente foi o primeiro modelo. Hoje tem mais de 150, mais ou menos, nesse modelo de videocast, Abel. Mas o primeiro, nós inauguramos o Flow no Brasil foi o primeiro, mas o Flow é assuntos aleatórios, né? Era o Igor e o Monarca, agora só o Igor. Mas em saúde e bem-estar, o Pod Plus é o primeiro, graças a nós aqui, eu e o Abel, como podcaster, né? E o incentivo da GCA. O incentivo da GCA é fundamental, que nos apoia, que nos patrocina. Que é a nossa patrocinadora, né, Abel? É o nosso grande patrocinador. Já há 3 anos quase. 3 anos acreditando nesse nosso projeto e que estamos aí, que, se Deus quiser, 2024. Se Deus quiser, vamos estar ali com vocês, se Deus permitir. E contamos com a participação de vocês, né? Que vocês continuem curtindo, dando seus likes. Acompanhando os nossos canais no YouTube. A gente percebe que muitas pessoas assistem, mas não dão um like, né? É importante para o canal que vocês deem o like para que a gente possa realmente cada vez mais crescer. E para o YouTube... Instagram é bonito TikTok e o Spotify e no Deezer. Tudo @podplus. Não tem como errar. Tá no carro, tá em casa, tá no computador, tá no celular. Né, Abel? Por favor, prestigie o Podplus, que com certeza vocês vão encontrar episódios fantásticos, falando sobre os mais variados o feedback, temas, e sempre com profissionais. O feedback que a gente... Opa, até acendeu a luz. Falando do feedback, explodiu a luz. Mas o feedback é muito bom. Muito bom. E hoje, Piastri, trouxemos hoje uma convidada para lá de especial. Hein? Mais interessante, a gente convidou uma médica que vocês vão adorar o tema. É um tema extremamente intrigante, é um tema assim de curiosidade, né? E na verdade é a primeira vez no Pod Plus que a gente vai abordar esse tema. Eu acho que é a primeira vez mesmo. E nesses 2 anos... 2 anos e pouco, quase 3 anos. Falta 4 meses para 3 anos. É a primeira vez que a gente fala sobre esse tema. Vou apresentar para vocês, doutora Cristiane Tavares. Cristiane Tavares tem é mais uma do currículo que o currículo enorme. Não cabe aqui na mesa. Mas, assim, entre outras, a Cristiane é responsável pelo serviço e, assim, uma das pesquisadoras da neuroanestesia, ou seja, anestesia dedicada à neurocirurgia e afins. E a gente vai aprender muito com ela hoje. Cristiane, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, né? Você ter aceito o convite, uma honra. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E vou assistir todos os... Nós temos mais 130... Hoje é o 130... Acho que 135. Confirma? 135 hoje? Bom, eu não sei, mas estamos chegando a 140 episódios. Cristiane, me fala uma coisa. Neuroanestesia. Toda vez que eu penso em neuroanestesia, eu penso naqueles filmes que eu assisti, onde o neurocirurgião está operando e o paciente está tocando violino. Isso é folclore ou isso é ciência? Existe isso? Isso existe, de fato, e cada vez mais frequente, né? A gente ter neurocirurgias com o paciente acordado, mas não é exatamente acordado, né? Porque o bom anestesista sabe que medicações dá, em que dose, para manter o paciente tranquilo e colaborativo. Né? Então, existem vários tipos de neurocirurgias. E quando o cirurgião está manipulando uma área eloquente, que é a área responsável pela fala, é importante que o paciente esteja acordado. Por quê? Porque isso é uma coisa interessante. A gente aprende na faculdade, né? Anatomia e acha que é tudo certinho. Não é, né? Assim, é muito variável a anatomia topográfica, né? No cérebro, anatomia funcional. Cada cérebro é diferente. Então, o cirurgião tem que mapear no meio da cirurgia e testando que área que é responsável pelo quê. Interessante. Então, sempre que possível, é interessante fazer com o paciente Cristiane, acordado. Só para eu não... A ideia é magnífica. Eu fico imaginando que assim, você está operando, né, a região do cérebro, né, da região encefálica ali, a cabeça, e você está tirando um tumor, ou drenando um hematoma, ou fazendo uma cirurgia funcional. Quer dizer, o tempo todo você está mexendo com alguma atividade cerebral que vai impactar na fala, no movimento, todas as funções cerebrais.
Mas não são todas as cirurgias que a gente faz com o paciente acordado. Eu imagino que eu vou tirar um hematoma. E esse hematoma que eu vou tirar, eu posso estar mexendo em alguma área motora. Então, assim, a minha pergunta é, se eu estou tirando hematoma numa área motora e o paciente estiver acordado, eu não vou saber se eu estou lesando. Vocês me desculpem que a gente acabou tendo uma interferência, eu me confundi aqui na pergunta. Então, mas a fala, drenagem de hematoma não tem por que fazer acordado, porque não causa lesão, tá? Porque é só o hematoma tá lá, você vai tirar e, né, pronto, você não está retirando nenhuma parte do tecido cerebral importante, né? Pode ter uma inflamação depois em volta, mas isso você não tem como evitar. Entendi. Né? Agora, por exemplo, ressecção de tumores, e principalmente de tumores de baixo grau, um glioma de baixo grau, que daí que eu acho que é a intenção, né, de fazer acordado. Mas tem também, por exemplo, cirurgias de MAVE, malformação arteriovenosa, que tem alguns cirurgiões que estão fazendo acordado. A gente até discute se vale a pena ou não, porque assim, por mais que o anestesista ajude e deixe o paciente tranquilo, é um incômodo. Né? Para o paciente, né? É incômodo. Às vezes demora, aí o paciente sente mexer, né? Sente Não, porque assim, eu vou te falar uma coisa que você falou de um médico, desculpa, mas assim, por exemplo, um trauma, teve um trauma, um tiro, um senso lato, não precisa identificar quem seja o paciente, mas teve um trauma. E aí você vai operar, você vai fazer a limpeza do cérebro, vai fazer... E aí, habitualmente, o que a gente escuta da neurocirurgia é que vai esperar acordar para saber o que sequelou. Não é isso? Assim, habitualmente sim. Espera acordar, sair do coma induzido, né, até saber o que realmente sequelou. Se esse paciente tivesse feito essa cirurgia acordado, a gente não teria no intraoperatório o que está sequelado ou não? Não, porque tem a injúria primária e a injúria secundária. Então, assim, toda lesão, né, ela tem uma lesão primária, que é quando teve o trauma, por exemplo, e depois tem como o cérebro reage a isso. Entendi. E por isso que às vezes você tem que esperar mesmo, é o tempo que vai dizer, porque às vezes a injúria secundária é até pior que a primária, o cérebro hiperreage a um estímulo. E assim, perde substância também, né? O tiro então, faz com que perca demacia. Agora, tem uma coisa, isso é uma coisa interessante, a anestesia e a neurocirurgia, eles estão intimamente conectados. A gente nunca sabe, porque o sítio de ação é o mesmo. Os anestésicos agem sobre o cérebro, né, e o neurocirurgião está agindo sobre o cérebro. Então, dependendo da anestesia que você faz, você pode ajudar o cirurgião, deixando o cérebro menos inchado. Deixando o cérebro mais anestesiado ou menos, ou tudo. Então, que assim, loucura, por isso que é uma super especialização da anestesia. Eu batalho por isso. Na hora de fechar, né, Cristiano? Na hora do neuro colocar a calota crânio de volta. Então, às vezes não, porque já tirou o tumor, já está bem baixinho, tal, mas às vezes o desafio, por exemplo, tem um aneurisma oftálmica, que daí o cirurgião, para acessar, ele tem que ir por fora antes de abrir a dura mater e antes de drenar líquor. E daí ele bate num ossinho, que é a clinoide anterior, e às vezes nisso de bater no osso pode romper o aneurisma. Né? Então, a gente que vai trabalhando com neuro vai vendo assim, tem uma sintonia, né, entre o cirurgião e o anestesista da prática, de você saber quando é um momento delicado, como que você pode ajudar, como que você não pode. E a neuroanestesia, assim, a anestesia para neuro é o que mais ajuda ou atrapalha o cirurgião. Tanto que os cirurgiões falam, não aceito tal anestesista, porque tal anestesista, né? Ou seja, diria que sei lá, uma hiperespecialização dentro, porque assim, eu vejo que assim, tem aquele anestesista que gosta de fazer transplante hepático. Que faz de tudo. Mas ele faz de tudo e faz o transplante hepático. Tem anestesista que gosta... Que nem o da cardio, né? Quem se dedica à cirurgia cardíaca, geralmente... Também. Mas eu não sabia o que mais impactava. Também. Mas assim, neuro, o interessante é isso, é que é muito... Então, assim, até eu tinha uma chefe que ela brincava, ela falou assim, o bom de neuro é que você nunca vai saber de quem que é a culpa, se é do cirurgião. Agora, outras anestesias, se você, o paciente acorda
confuso ou acorda com algum déficit, com certeza foi da anestesia. Sim. Né? Uma cirurgia vascular, então não tem como não ser da anestesia. Agora, a neuro tem essa intersecção. E, Cris, assim, qual é a principal indicação ou as principais indicações para essa anestesia com o paciente acordado? Tá. Então, principalmente quando é a área eloquente, que é a área da fala, que é uma função cerebral muito complicada e muito variável anatomicamente. Então, o cirurgião precisa estar com o paciente acordado para mapear. Por quê? Outras cirurgias dá para fazer uma neuromonitorização, tá? Que é a monitorização neurofisiológica. Então, eles colocam eletrodos ou colocam para ver o músculo, para ver se a pessoa está perdendo força, né? Também tem outras monitorizações que podem ser feitas com o paciente anestesiado. Mas a que tem que estar plenamente acordado com a área eloquente. Parkinson a gente faz com o paciente acordado, porque é uma localização bem complicada. Ele vai estimulando até que ele pare de tremer. Né? Ele precisa estar acordado para ter o tremor. E aí quando ele consegue pegar aquele ponto onde ele vai colocar o marca-passo ali, ele para de tremer. Interessante. Exato. E já passei por situações em que estava mal localizado, e daí o paciente teve uma arritmia. Então, assim, a gente tem que estar sempre por perto, monitorizando o paciente também. Cris, e a gente vê que o mercado... Fala. E qual é a principal urgência para o anestesista no intraoperatório de neurocirurgia? Urgência? Complicação? Assim... a gente tem que lidar com sangramento, né? Então, por exemplo, às vezes está operando um aneurisma rompeu. Daí o que você vai fazer? Atenção para todo mundo. E arritmias, né, que o paciente pode ter, porque dependendo da área do cérebro que estimula, pode ter uma arritmia cardíaca. Que mais? Mas basicamente essa convulsão pode ter. No intraoperatório? Pode ter convulsão no intraoperatório, ainda mais se começa a estimular demais alguma área, né? Então, edema intraoperatório. Graças a Deus eu nunca tive isso, mas assim, às vezes acontece do cérebro tá operando o tumor, de repente começa a inchar. E daí dá ou porque estava mal perfundido, tem algum problema de autorregulação, o cérebro incha e o cirurgião não consegue acabar de operar. Aí tem que fechar ou deixar o paciente sem a calota, né? Então são situações catastróficas. Eu imagino. Ô, Cris, o mercado de anestesia, a gente sabe que, como eu sempre falo, mas repetindo, a gente tem muito alunos de medicina que acompanham o nosso podcast. O mercado de anestesia em São Paulo, eu tenho a sensação que está bastante assim, deficitário, está faltando anestesia. Eu vejo que tem hospital, né, atrás de anestesistas, suspendendo mesmo, cirurgias. O próprio HC teve aquele problema com anestesia, não sei como que está hoje. E aí eu fico imaginando que o anestesista está faltando no mercado em São Paulo. Imagino o resto do Brasil também deve estar com essa situação, porque a gente tem do Brasil inteiro nos acompanhando. E aí você precisa de uma super especialista para fazer neurocirurgia, para fazer essa neuroanestesia. Quantas neuroanestesistas... Assim, eu tenho ideia que se capacita, se faz uma pós-graduação. Como é que você vira neuroanestesista? E quantos neuroanestesistas têm certificados? Existe uma certificação. Então, foi o seguinte, eu acabei a residência, eu fiz clínica médica, daí depois eu tinha maior preconceito de anestesia. Vou até contar uma história para vocês. Eu achava anestesista assim, ai, que folgado, não faz nada o dia inteiro, fica lá, né? Para mim era... Eu achava horrível. A história dos $100, que é incontável, né? Qual é a história dos $100, né? Conhece? Não. Essa história que é tão velha que já perdeu até a graça. Mas depois se der tempo, eu conto a história dos $100. Fica aí. Como que você esconde $100 do anestesista? Antigamente falava que você escondia $100 do anestesista, você colocava na sala. Porque não ficava, né? Na sala. Tem várias, aí tem do anestesista, tem do cirurgião plástico, do pediatra. Mas conta. Mas então, daí eu estava na clínica, né, acabando, eu fiz 2 anos, e daí eu queria aprender a entubar direito, e daí eu pensei, preciso fazer um estágio opcional, vou fazer no SVO, tal, né, entubar cadáver, mas entubar cadáver, ai, que horror, né, passar central também queria. Daí eu tive um sonho, eu falei assim, nossa, por que eu não vou na anestesia? Os R1 já vão estar acabando e tal. Daí eu fui lá pedir na anestesia. Eu falei assim, eu sou residente da clínica, posso fazer um estágio na anestesia?
Daí eles falaram, nossa, pode, claro, né? Seja bem-vinda, tudo. Daí eu fui, era dezembro, me deixaram entubar, assim, tipo assim, era uma maravilha. Eu saía entubando em toda a sala, tipo assim, 10 intubações numa manhã. E o Joel, que era do transplante de fígado, bem, super gente boa, me passava, me deixava, vem clínica, vem passar o central, vem pegar a artéria, vem não sei o quê. E ele falou, você vai fazer anestésio, você vai fazer anestésio. Eu falei, não, eu quero fazer cardio. Não, vai fazer anestésio. Daí eu pensei, eu falei, não é que acho que é uma boa fazer anestesia? E daí eu fui, né? E assim, eu adorava, eu torcia para ter cirurgia complicada, eu queria procedimento, eu queria passar peridural, fazer tudo. No começo eu amava tudo, né? E queria, assim, porque a anestesia são 5 minutos de emoção para horas de tédio, né? Mas, assim, eu amava, queria ter aquelas casos complicados. Chegava a politrauma, nossa, eu amava ir atrás. E queria, né? Ia buscar no Águia, descia. E o anestesista, não é por nada, não. É o melhor médico para tratar a urgência, assim, não tem... né? Não, é fenomenal. Assim, a expertise que você pega de fazer, porque você faz tudo. Você vê uma urgência no PS, eu trabalhava em PS, a enfermeira vai, daí se prescreve, daí até pegar veia, até não sei o quê, diluir medicação. Você, como anestesista, você é muito, tipo, você pensou, já fez, já botou no soro, efedrina, nanana. Uma vez eu atendi no PS um paciente que teve aneurisma roto de aorta, o Fábio, que era meu colega de plantão, Carlos, ele falou, Cris, você... Nossa, porque eu fui botando efedrina, joguei adrenalina, o paciente subiu para o centro cirúrgico inteirão, 2 acessos calibrosos, sangue pedido. Essa proatividade, então, né? Essa dinâmica não, ele falou, ótima, né? Então, eu acho que assim, como anestesista, você tem uma expertise, uma fluidez, uma coisa de muito boa, mas não é reconhecido. Não é? Eu acho que é sim. Eu acho que é também. Não, então, por isso que eu falo. Agora, eu acho que não era. Essas piadinhas se faziam com anestesista, que era só para aumentar o rádio do cirurgião, mas agora acabou isso. Pelos pacientes... Playlist. Playlist. Não, assim... A anestesista é médico, né? Já começa a pergunta daí. Então, né? Mas aí, por que eu só estou falando disso? Por quê? Porque por que está faltando anestesista no mercado? Tá. E por que ficam falando? Outro dia na reunião, ouvi os neurocirurgiões me reclamando que não tem anestesista. Que não. Falei, gente, o salário é baixo, né? No HC, essa empresa que... Bom, vocês querem o quê? Sabe, assim, se puder trazer gente, traz que eu treino, faço, porque assim, eu acho que tem que ter outros ganhos além do salário. Né? Como anestesista, às vezes a gente acaba ficando... Então, que nem eu falei, no começo eu era super entusiasmada. Eu queria urgência, eu queria... Depois, agora eu estou com 47 anos, eu torço para não ter nada. Eu chego assim, não que seja liso, porque você vai ficando mais estressado, você vê a responsabilidade. No começo a gente não tem noção do perigo. É muita responsabilidade. Você está lá sozinho, você não pode passar a sua aflição para o cirurgião, senão você vai desconcentrar. É engraçado. Existe esse estudo, né? O médico, quando ele se forma, o índice de ele acha que vai resolver tudo, ele é um pouquinho mais aí começa a ter complicação, aí ele volta a ser cuidadoso. É interessante. Então, eu, graças a Deus, nunca tive complicação, mas na época eu ia rezando. Para eu ser o neuro anestesista, o que eu preciso fazer? Então, agora, então, o que eu fiz? Eu fiz clínica anestésia e depois eu fiz trabalhar num grupo de neuro, que era assim, neuro hardcore, não tinha crânio acordada, era com o Dr. Evandro, que era, tipo, ele é considerado um dos 5 melhores neurocirurgiões do mundo, faleceu recentemente, mas assim, ele é o papa da microneurocirurgia, Dr. Evandro de Oliveira. E ele operava... Do HC? Era do HC? Ele era da BP. Da BP, eu não mas lembro operava em vários hospitais. Tá. Mas ele chegou a trabalhar no HC uma época. Tá. Daí o que acontece? Eu fiquei com... E assim, eu peguei cirurgia de 26 horas. Você também, né? Era a cirurgia, e assim, das antigas, que tipo, você ficava em silêncio, não podia dar um bico, né? Era uma coisa... Então, eu sobrevivi a isso, não foi fácil. Não foi fácil. Daí eu peguei, mas qual foi a minha salvação? Foi depois pensar, eu vou estudar, vou me aprimorar. Até o próprio Dr. Evandro, ele que me mandou ir lá para Phoenix com o Spätzler. E daí eu comecei a estudar, ter contato fora. E daí vi um estímulo
no dia a dia, porque assim, senão a rotina do anestesista é muito maçante. É muito maçante, é pouco reconhecida, mesmo que vocês falem que mas assim, não, na verdade não é porque você não tem a gratificação do paciente depois. Ele nem sabe quem foi o anestesista, na maioria das vezes, né? E vai reclamar da veia que às vezes da dorzinha de garganta que o tubo ficou. É uma coisa que eu acho que é importante nós cirurgiões, estarmos sempre atentos a isso, né? E enaltecer o anestesista da nossa equipe, né? Porque sem vocês a gente não faz nada. Não, a confiança clínica e a confiança da estabilidade do paciente está na mão de vocês. Mas ainda não tive a resposta ainda. Mas aí, como é que eu me torno neuroanestesista? Eu saí, fui para o HC, e daí no HC eu comecei, a professora Maria José pediu para eu montar um curso de especialização em neuro. Eu fui para um congresso fora, que o pessoal falou, olha, a gente tem um grupo que é a SNAC, que é a Sociedade de Neuroanestesia, e a gente está fazendo programas acreditados por nós. Né? E tem o ICP-NT, que tem todas as regras. Daí eu falei assim, olha, eu topo, mas se for para acreditar pela SNAC, que eu quero ter esses contatos fora, tal, para mim é muito interessante. E daí eu segui todas as normas e fiz pelo EP. Então, eu montei o programa já com base na acreditação da SNAC. E a gente conseguiu ano passado. Então, assim, hoje, como alguém que quer fazer neuroanestesia poderia fazer? Pode vir no nosso curso, que é de 1 ano, e daí já sai com a acreditação da SNAC. Mas tem que ter uma carga horária pesada para cumprir. Tem pré-requisito para ser anestesista? Não, mas assim, com títulos, porque assim... Não, tem que ter o título de especialista em anestesia. E tem título superior de anestesia. Não, né? O TSA a gente não pede. O TSA, ele é um título que é bom ter, né, de estudo e tal, mas olha, Abel, você vê assim, já está faltando anestesista. De novo, agora com TSA já ainda é mais ainda. Aí se você imaginar que ela me falou uma coisa que me deixou bastante, não preocupado, mas assim, bastante assim, que me impactou, foi que uma das coisas que mais, assim, uma das anestesistas, das anestesias, que mais interfere na cirurgia é a anestesia realizada para neurocirurgia, ou seja, a neuroanestesia. E eu tenho a sensação, você não sei se você tem essa resposta, qual é a porcentagem de neurocirurgias que são feitas por anestesistas gerais? Que caiu ali, tem uma neurocirurgia para você fazer. O cara nunca fez neurocirurgia. Deve ser um número absurdo, deve ser mais de 70%, eu não sei quanto. É mais. Então, eu chutei, né? Eu chutei baixo. Acho que é mais. Não quero assustar ninguém, mas assim... Não. Eu me assustei agora, entendeu? É uma super especialização. Você não tem que procurar só o neurocirurgião, você tem que procurar o neurocirurgião com o neuroanestesista. O pessoal do IEC, que é lá no Instituto do Cérebro do Rio, acabou se inspirando nesse curso que eu montei e montou um curso de pós-graduação também lá. E daí eles são muito gente boa. Assim, o Sandro brinca e fala assim, quem que é o neuroanestesista? O neuroanestesista é aquele que você chega na sala e fala assim, gente, vai entrar uma neuro. E não dá um pulo para trás. Sabe, não diz, vai entrar uma neuro, fuga pela direita. Mas então, é difícil, realmente. A gente, e você sabe, extrapolando... Mas não obriga, perdoe-me. Como? Assim, a Sociedade Brasileira, não sei se podemos chamar assim, Sociedade Brasileira de Anestesia, não obriga que para o anestesista fazer uma neurocirurgia, ele tem que ser acreditado. Não. E existe algum trabalho mostrando complicações de anestesista comparativo de uma neurocirurgia feita para anestesistas acreditados e para quem... Existe algum trabalho? Eu posso tentar checar lá nos Estados Unidos, é interessante essa Deve ter. Tem um artigo que eles discutem isso, falam assim, os neurocirurgiões precisam de neuroanestesistas. Né? Isso, é por aí. Por incrível que pareça, com cirurgia acordada, você depende menos, sabia? É mesmo? Porque você não tem a ventilação, não tem. Entendi. Porque o anestesista, se você botar um paciente, né, entubado, ventilação 100% sob seu controle, tudo que ele fizer. Mas se a gente extrapolar um pouquinho, né, a gente pensar que está faltando anestesista e que se a gente começar a fazer as especializações, tipo o anestesista, o neuro, o que faz cardíaca, o que só faz obstetrícia, o que cirurgia plástica, inclusive já tem os que basicamente faz. Então assim, aí vai aumentar, acredito eu que deve aumentar ainda mais
aquele de mercado, que vai ter um problema Eu penso diferente. Eu penso que assim, que se você começa a criar gente super especializada e essas pessoas se unem e se valorizam, o mercado vai melhorar, inclusive no fomento erário. Então, eu acho que daí é uma batalha, sabe? A gente tem que melhorar, a gente tem que mostrar nosso trabalho. Sim, concordo com você, mas vai ser uma batalha que tem que começar. Eu entendo o que ela falou. Por exemplo, isso quem está nos acompanhando, e a gente, assim, habitualmente, a gente escolhe o cirurgião. A gente não escolhe a equipe. Quem escolhe a equipe é o cirurgião. O cirurgião é o chefe da equipe e ele é o responsável por tudo que acontece. Inclusive, se o anestesista fizer alguma coisa, habitualmente o cirurgião é que responde. Ou responde junto. Né? É corresponsável. Mas, por que eu estou te falando isso? Por que eu estou pensando assim? Que eu tenho a sensação que a responsabilidade do cirurgião ao escolher o anestesista é tão grande quanto ele. Por exemplo, tipo, se eu fosse neurocirurgião e eu sei que um anestesista que fez uma especialização em neuroanestesia e outro que não fez, que eu nunca operei, quase que eu negaria de operar, porque eu sei que ele vai, entre aspas, piorar muito. A chance, né? Exatamente. Mas isso eu não vejo no dia a dia, até pela escassez de anestesista. Mas o Abel falou uma coisa que eu acho assim, se a gente tiver especialista, o mercado vai valorizar mais. Aí você vai querer fazer cirurgia plástica só com aquele... O que já faz, né, hoje em dia? Mas vai aumentar o preço dele no mercado, porque ele vai ser ultra especialista. Sim. E aí mais gente vai querer fazer anestesia, porque vai aumentar o valor de mercado e vai ter uma competição mais assim, honesta. Porque eu acho assim, o anestesista, ele é um especialista que tem que entender de clínica médica, farmacologia na ponta da língua. É intensivista na grande maioria das vezes, né? Eu acho que hoje, se a gente dar uma... eu tenho alguns colegas que são anestesistas e que também têm título de UTI. Né? Mas isso é outra coisa engraçada. Você falou uma coisa interessante. A palavra eu detesto. O antigamente. Mas antes, muito que trabalhava na UTI também não tinha formação nenhuma. Era o cirurgião geral, era anestesista, era pneumologista, menos cardiologista. Hoje não. Hoje, nos grandes centros, mais uma vez, são intensivistas, né? Tem residência de que não tinha. Terapia intensiva. Que não tinha. O anestesista era um cara bem procurado antigamente para anestesia. Mais qualificado. Mas conta um pouquinho mais da neuroanestesia. Me ficou assim, por exemplo, qual que é assim, no acordado? Eu fico imaginando que o paciente que está acordado, você falou uma coisa que depois eu até esqueci de perguntar na hora, mas assim, ele pode entrar no estresse, ele pode começar a, sei lá, tipo, a querer se debater. Então ele não é acordado total, ele é acordado medicado, acalmado. Como é que funciona isso? Tem duas técnicas, né, basicamente. Tem uma que você passa uma máscara laríngea. Tá. Daí depois estuba, né? Tira a máscara laríngea e deixa ele acordado no momento que precisa e depois volta a passar a máscara. E outra que é acordado o tempo inteiro. Começa a cirurgia acordado e termina a cirurgia acordado. Essa eu prefiro essa, na e aí, verdade. para fazer as cranotomias, faz com anestesia local. Então, a gente faz o scalp block, né? Que é uma anestesia. Daí, o momento mais difícil é da hora que traciona a dura, que dá uma dorzinha. Mas o resto não é nada. Mas vai muito da conversa no pré-operatório. Então, por isso que isso é outra coisa que eu acho importante, que o anestesista tem que começar a assumir a responsabilidade pelo pré-operatório e pela dor do pós-operatório. Então, assim, eu acho que... Olha que interessante isso. Quando o anestesista tomar isso, né, nas mãos, ele vai ser um profissional mais bem valorizado. E já tem colegas fazendo isso, ambulatório, pré-operatório. Eu acho assim, o Abel deve fazer isso também. Sim, mas o meu anestesista faz isso, ele faz uma consulta pré e ele que pede os exames, e não sou eu que peço os exames, peço o geralzinho, mas ele que pede mais, se precisar, ele que encaminha, ele que encaminha para outro. Sim ou não, né? E também vê no pós-operatório tudo. E acompanhar e fazer, né? Agora, eu não realmente, mas no serviço público isso é complicado, né? É difícil. Porque é verticalizado, não é? Serviço público é tão complicado. É difícil, né? Hoje em dia a maioria é terceirizada. E é verticalizado. O HC terceirizou, não sei se parou já.
O HC teve um problema com a anestesia, teve que terceirizar um serviço, né, dentro do HC. Ainda está assim, não? Ainda está assim. Tá tudo Você terceirizado. soube, né? Tá. O HC terceirizou os O assistentes. também terceirizou tudo. Loucura. Então, assim, é difícil. O ensino Agora, também. o que eu escuto... Me lembrou um pouquinho Luciano Huck agora. Loucura. Eu não sei se é verdade, mas assim, é que assim, o que eu escuto dos colegas é que assim, os colegas estão se formando agora para anestesia, eles não querem dar plantão de sexta, sábado e domingo. Então, aí que tá. Porque acho que a anestesia tem muita gente que trabalha o tal do freestyle, né? Trabalha assim, tipo... Freelancer, né? Tem muitos que trabalham com freelancer. Mas é o mercado esse é outro problema, essa também, geração, né? Que a gente tá. Porque é difícil, né? A gente sabe mas que... Mas eu que a acho que geração assim... Z, é isso? Para mim, a solução é você... Remunerar bem. Não só isso. Incentivar, sabe? Essa pessoa sentir um plano de carreira. Porque o pior da anestesia é isso, você estagna, né? Você começa já ganhando bem, nananã, e daí você fica estagnado naquilo. Daí você vê que sua vida não vai indo. Então, tipo assim, né? É diferente do cirurgião, né? Que você está numa equipe, você vai crescendo. Você sabe que você falou uma coisa que é verdade. Eu lembro que no primeiro encontro de turma da minha turma... Os melhores eram anestesistas. Os que chegaram de carro novo instalando eram os anestesistas. Eu estava de Fusca, porque eu fazia cirurgia do 5º ano de residência. Era 5 anos de formado. Eu estava começando a brincadeira. Então, assim, no começo é realmente um salto muito grande. Só que depois a coisa inverte. Né? Eu acho que tem que ter, por isso que eu sou a favor da gente... Depende, o seu anestesista continua aumentando. Não, o meu anestesista... Continua aumentando. Aumentando ganho ou aumentando... Não, quanto mais eu opero, mais o anestesista ganha. Claro. Não, mas aí... Assim, mas não é a regra, porque né? o que acontece? Você tem o limitante do corpo. Então, tipo assim, você não tem, com 50 anos, você não tem o mesmo pique que você tinha quando tinha 30. Ah, entendo então, isso. tipo assim, você vai começar a mandar outras pessoas irem fazer anestesia para você. Você vai começar isso já acontece de vez em quando, né? Então, assim, eu acho que a gente tem... O anestesista, ele depende muito do corpo, né? Porque é muito sozinho. E da atenção, de estar ligado, né? Tipo, nossa, quando eu tinha 20 e poucos anos... Mas o cirurgião também fica ligado, viu? Né? Não é só... Mas, Cristiane, deixa eu falar uma coisa que está pegando, assim, que a gente está vendo que está invadindo não só a medicina, mas a vida moderna, é a inteligência artificial. E hoje eu tenho visto assim, por exemplo, eu não vou saber falar os nomes, mas você vai me falando e vai me corrigindo, mas hoje os aparelhos de anestesia são computadores completos. Você provavelmente coloca ali a anestesia que eu vou fazer, você coloca o tamanho do paciente, o peso, a altura, eu vou fazer uma cirurgia plástica de mama que vai durar 2 horas, e aquilo sai uma receita de bolo. Eu vejo ali que só falta você dar um enter e aquilo fazer sozinho. Inclusive tem sensor de sono, que é o BIS, tem sensor não sei o quê. Hoje em dia, eu tenho a sensação que o controle, a inteligência artificial, daqui a pouco ela faz anestesia. Sim. Ou você acha que não? É um temor, né? É um temor bem recorrente, se fala. Por isso que eu acho que o anestesista tem que ser... E ligar no carro. O americano há muitos anos já existe, né? É enfermeira de anestesia. Já existe o carrinho que você, através do BIS, que é um aparelho que se coloca no para ver as ondas cerebrais, se ele começar a superficializar, automaticamente a bomba aumenta mais. Já aprofundou, diminui. Tá então, oximetria, tudo. Assim, tudo. Não, tá tudo mais ou menos. Mas nos Estados Unidos, eu estou falando isso, vamos retroceder aí 20 anos atrás, era um anestesista e 6, 7 enfermeiros fazendo tudo. Você não sabia que era enfermeiro. Ele entubava, ele pegava... É por isso que é frustrante a anestesia. Ele fazia... Você não sabia que era enfermeiro. Hoje eu fiz uma cirurgia que durou 7 horas. A paciente acabou a anestesia, ela pegou o telefone e conversou com o marido. O anestesista, fala com o seu marido aqui. Ela conversou com o marido. Oi, tudo bem? Então, assim, isso era impossível. Mas a pergunta isso é droga dependente, tecnologia dependente ou ainda é humano dependente? Ou é uma somatória das coisas? Esse sucesso de acordar. A droga mudou muito, né? A meia vida da droga. Esse Propofol, que nem sei se é Propofol, mas você usa o monitor, você consegue usar uma dose. A anestesia acho que foi a especialidade que mais teve avanços nos últimos 7 anos na medicina, junto com a cardiologia. Então, realmente mudou. Você acha isso? Eu não sei, não, Abel. Isso não é que eu acho, não.
Isso é comprovado. Para mim, a parte de radiologia, de exames de imagem, intervencionismo. Cardiologia, eu acho que a anestesia mudou muito a droga. Eu acho que o meia-vida, mas eu não vi drogas novas. Os equipamentos mas também. Por isso que eu gosto de neuro, porque é mais complicado que isso, né? Então, tipo assim, você tem outras variáveis e que você não... Assim, às vezes uma anestesia, né, assim, você programa, só que neuro tem outras variáveis. Você tem que olhar como está o cérebro, que momento da cirurgia que é. Então, assim... Você quase opera junto, a né? pecinha atrás. Eu tenho a sensação, né? Às vezes a gente se engana. Aquela peça atrás do carrinho é fundamental. Eu tô vendo que é o contrário aqui. Aqui falou, vai pra cá. Não, ainda existe isso, né? Você vai fazer um pré-operatório. Doutor, olha, eu adorei isso. Eu não tenho medo de cirurgia, eu tenho medo da anestesia. Isso ainda é uma realidade. As pessoas ainda têm aquela imagem que a anestesia geral, anestesia geral. Mas é super segura, uma anestesia mais segura que a gente pode ter. Então agora entendeu? nós vamos entrar nessa seara aí. Claro que não é assim, é multifatorial, tem milhares de viés, mas assim, anestesia geral é mais segura que a anestesia sedação com anestesia local, que é mais segura que a peridural. Eu tô falando isso, não tô falando isso, que é mais seguro que a anestesia. Qual a anestesia, tipo, mais segura ou não existe não existe isso? Então, eu acho assim, a gente tem duas coisas. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, por exemplo, se você não monitoriza, você acha que está sendo seguro e não sabe. Tá. Né? Então, por exemplo, eu, quando tinha 20 e tantos anos, fui fazer uma plástica e uma abdominoplastia, e daí o anestesista do cirurgião que eu operei quis me fazer 2 peridurais, uma para cima e uma para baixo. E eu sabia do perigo, mas eu falei, não vou interferir. Eu sou contra ficar interferindo na conduta. Sim, você está aí como paciente, entre aspas. Depois eu falei, mas que sorte, né? O que podia ter acontecido comigo, 2 peridurais. Quando anestesia a língua, você avisa. É uma loucura, né? Loucura. Não, é complicado, né? Assim, mas a segurança... Dá ruim, dá muito ruim, eu entendi o que você falou, e para a gente não insistir nessa pergunta, qualquer anestesia mal monitorizada é completamente insegura. Qualquer anestesia bem monitorizada tende a ser mais segura. É uma coisa que eu acredito, porque assim, os monitores, eles... É que nem você viajar de avião, né? Assim, então, o checklist, né, da segurança ali. O que a gente não pode acreditar só no que a gente está vendo, né? Se a gente tiver mais acesso às coisas, a gente consegue prevenir. Porque a anestesia é muito disso, né? Você prevenir antes que a complicação aconteça. Porque a gente está o tempo inteiro lidando com Tem alguma anestesia que você não faria em você nunca? Você como paciente? Não você como médico. Você como paciente, você não queria receber nunca. Sabendo entre aspas, dos efeitos colaterais ou das complicações eminentes da técnica escolhida. Tipo, peridural alta. Tá. Uma coisa que eu não faria em mim, né? Eu vi fazer em pacientes é pericervical. Pericervical. Peridural alta para mama, ok. Até a região do tórax, T2, aqui vai bem. Se o cara for muito experiente, mas mesmo assim, que às vezes dá... Santobinho. Não, porque eu falo assim, e toda hora, e quando eu vou falar alguma coisa sobre anestesia em congressos de cirurgia plástica, eu sou aquele cara que fala assim, por favor, não faça peridural alta. Mas assim, tem sempre um outro que levanta a mão e fala assim, eu faço há 50 anos. E eu tenho a sensação franca que peridural alta, quando puder evitar, é a melhor coisa que tem. E muitas vezes se faz por economia. Isso eu acho que diminuiu muito, mas antigamente os hospitais era mais barato você fazer cirurgias por bloqueio. Acho que hoje não tem mais isso, tem? Não tem, ainda eu tem. Eu não sei, mas assim, por bloqueio do que quando é geral... O número de drogas que você usa é muito diferente. Cris, eu queria continuar mais 1 hora, mas já passou 1 hora de programa. E a gente vai ter que, pelo menos hoje, encerrar para a gente convidar você para você voltar para uma próxima vez. Porque assim, eu imagino que esse tema tenha aí, né, ebulido, a palavra é essa? Sim, várias dúvidas. Porque é justamente um tema que, para quem nos assiste, para as pessoas que não são médicas, né, principalmente... Lembra daquele filme? É o medo de se fazer anestesia, que as pessoas... Eu vou lançar, então, uma que a gente precisa desmistificar. Dúvida, assim, lança uma dúvida para a próxima. Que foi o tema do meu doutorado. A anestesia causa déficit cognitivo? Essa pergunta, hein? Né? Vamos responder logo, Cris. Ano que vem, em janeiro, você volta. Você vai voltar aqui. Uma outra coisa para você. Aquele filme
que fez um sucesso 90 e pouco, 2000, que as pessoas acordavam durante a cirurgia e sentiam a cirurgia inteira. Você lembra desse filme? Não lembro. Que eles operavam e os pacientes acordavam e o paciente não conseguia falar. Ele escutava tudo que estava acontecendo. Ele lembra tudo. Isso aí acontece? Existe, o despertar intraoperatório. Despertar intraoperatório. Eu não esqueci o nome do filme. O paciente morre de medo disso, né? Eu tenho uma paciente que eu atendi por outro motivo, né? Por dor e tal, e ela contou que teve. Pessoal, você sabe, voltando no filme, eu lembro do Hannibal. Lembra? Você no final, o Hannibal. Ele comendo, sabe, do cara acordado. Pessoal, obrigado. Você falou de filme, mas só para acabar. Vocês lembram de um filme que é Trainspotting, que a pessoa... Lembro que ele saiu daqui e ia para outro lugar, não é esse? Não, que em Duas Mortes. É isso aí, eu acho. É isso aí. Não é Trainspotting. Era com alunos de medicina. Era alunos de medicina. Induzia a morte, depois reanimava para ver que... eu lembro. É outro filme. Isso? É isso, gente. Cris, obrigado. Muito obrigado. Foi uma delícia. Mais um episódio. Simpática. Pessoal, espero que vocês tenham realmente gostado e aproveitado mais um episódio do Pod Plus. E contamos com vocês. Na divulgação do canal. Hoje, dia 2 de janeiro. Nós estamos no segundo dia do ano. Esse podcast é um podcast que está gravado. Então, hoje, dia 2, nós não estamos ao vivo. Olha, é raro, mas é a primeira vez que a gente está assim esse ano gravando. E a gente agradece vocês o ano passado inteiro que vocês estiveram conosco. E começando 2002, o primeiro episódio de 2024. Dia 2. Vamos aqui, se Deus quiser, até o fim do ano. Se Deus mais quiser. alguns anos. Pessoal, obrigado. Gente, Cris, obrigado, viu? Pra vocês, Cris. Feliz anos para vocês. Viu? Você foi feliz. Obrigado. Obrigada. Junto. Cris.